destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus. Agora diz no versículo 11 o seguinte: consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos uns aos outros também, como estáis fazendo. Agora no versículo 12, irmãos, aqui do 12 até o 21, agora aqui tem vários procedimentos, tá bom? De áreas que nós temos de prestar atenção nisso aqui, que está ligado a esse andar na luz, ao ser sóbrio. Então, primeira recomendação que Paulo está dando, olha só: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Então, Paulo aqui está falando, agora no versículo 12, sobre aqueles que trabalham na obra do Senhor. Olha o que diz o versículo 12 aqui. Agora, pois, rogamos, irmãos, que acateis com apreço, primeiro, os que trabalham entre vós. Segundo, os que vos presidem. Presidir aqui de administrar na obra do Senhor. Terceiro, os que vos admoestam. Então, na igreja aqui tem pessoas que presidem, que administram, tem pessoas que trabalham e tem pessoas que também admoestam, que ensinam, né, que pregam. E Paulo aqui no caso está falando para a igreja, como a igreja deve olhar para essas pessoas. E ele vai dizer ainda: e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Irmãos, o que eu vou falar aqui para vocês agora é algo assim que, a forma como eu interpreto isso aqui. Há uma impressão que na igreja de Tessalônica, parece que as pessoas ali, os membros da igreja, não estavam respeitando os líderes da igreja. Essa é a impressão que eu tenho aqui, pela leitura deste texto. Porque Paulo está pedindo aqui, porque Paulo não vai ficar jogando um assunto, isso aqui vai para nós e serve para nós, mas primeiro foi específico para aquela igreja. Então Paulo escreve com base primeiro na direção de Deus. Então aquela igreja estava precisando de ouvir isso. Então a impressão que nós temos aqui é que em Tessalônica as pessoas ali, né, a membresia, não estavam respeitando aqueles que administravam a igreja. E Paulo está falando aqui, olha, vocês têm de respeitar os pastores, vocês precisam respeitar aqueles que presidem, vocês precisam de amar essas pessoas. É isso que ele está colocando. Amém, meus irmãos? Agora, versículo 14. Esse 14 aqui é interessante, porque ele é muito prático. Exortamo-vos também, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Então Paulo aqui está dizendo que lá na igreja de Tessalônica, e é normal acontecer isso, lá tinha pessoas insubmissas. A Almeida corrigida, eu acho que vai falar a palavra desordeiro, se eu não me engano é isso. Tinha pessoas insubmissas, tinha pessoas desanimadas e tinha pessoas fracas. Irmãos, muda dos dias de hoje? Não muda. Não muda. Não muda. A igreja hoje, a igreja que tem pessoas insubmissas, desanimados e fracos. Eu fiz algumas anotações aqui. O que seria o desordeiro, o insubmisso, né? Primeiro, esta palavra aqui, insubmisso, no texto grego, só aparece aqui. Em mais nenhuma palavra do Novo Testamento vai aparecer essa palavra desordeiro. Aqui a Almeida revista atualizada colocou insubmisso,
mas Almeida Corrigida colocou desordeiro. E isso aqui tem uma linguagem, um teor militar nisso aqui, tá bom? Isso aqui é um teor militar, é um termo militar para aquele soldado insubmisso, para aquele soldado desordeiro, e Paulo usa essa expressão. O rebelde, o irresponsável, tá certo? Então ele está falando uma coisa, o que tem de fazer com esta pessoa? Qual é a orientação dele? Admoestar, exortar. Os desanimados, irmãos, aqueles que estão sem ânimo, o que tem de fazer com os desanimados? Consolar os desanimados. Desanimados por causa da luta diária, né? No caso aqui de Corinto, os desanimados aqui eram aqueles que estavam, né, acerca dos que morreram, né, antecipadamente, então eles estavam um pouco desanimados, então Paulo pede para confortar, consolar os desanimados. E os fracos aqui, o fraco aqui tem duas possibilidades. Primeiro, pode ser o fraco de doença física mesmo, mas o contexto aqui não diz isto. O contexto de Tessalonicense fala muito de questões morais, então fraco aqui está ligado a pessoas que sempre vão caminhando na casa do Senhor, mas sempre comete deslizes, de fraqueza mesmo. E aqui, principalmente, em questões de moralidade, né? Um exemplo, vamos passar aqui, pornografia, lascívia, né? Então, pessoas que talvez são fracos nesta área. E quem sabe não tem alguém aqui lutando contra isso, não é verdade?